Um vendedor de paçoca me ensinou uma das maiores lições de vida que eu já tive em toda a minha vida. Eu até anotei essa lição, eu fiz uma observação ativa em cima do que aconteceu aqui e eu queria compartilhar com vocês porque essa lição vai mudar totalmente a sua visão e a forma com que você pensa relacionada à venda do seu produto ou serviço. Eu vou te deixar aqui mais preparado para você exatamente saber o que fazer quando a oportunidade aparecer. Muito boa, por sinal, a paçoca. Eu tava de boa num lugar, fui comprar pão lá na padaria e de repente veio um vendedor de paçoca na minha direção. Ele vem com um carrinho ali, arrastando tranquilamente ali e tal. E aí ele pede para baixar o vidro. E eu disse: "Eu tô com pressa, não dá tempo". Ele respondeu: "Eu falo rápido". Eu dei risada e meio sem graça assim, né? E ele conseguiu me vender uma paçoca em menos de 15 segundos, simplesmente por ele estar preparado. Eu não tinha dinheiro trocado e o Pix demoraria muito, né? E eu iria embora rápido. Ele colocou o produto na minha mão e disse que era para ajudar a igreja. Ele confiou em mim para poder pagar quando eu chegasse em casa. E o impressionante é que ele já tinha Pix anotado no papel. Eu fiquei totalmente sem argumentos nesse momento, né? Eu fiquei ali meio sem graça, sem reação, porque a venda dele foi muito efetiva. Então, ele quebrou todas as minhas objeções naquele exato momento. Ele usou o gatilho da reciprocidade, né, confiando em mim primeiro, para eu poder pagar depois. E ainda ele mexeu com a minha fé, né, já que também eu sou cristão, ele era da igreja, isso gerou ainda mais confiança. Afinal, se eu não pagasse, eu ia dever isso para Deus, né, então imagine eu devendo para Deus, não podia acontecer isso, né. Então em poucos segundos eu falei que eu ia embora, e ele falou assim: "Leva mais um para o seu sogro ou para seu pai, para sua mãe, né". E aí eu falei, quase me fez ali um upsell, o cara quase me fez levar 2 rapadura, duas paçoca, sem eu nem saber o preço, isso é incrível, né. Então ele quase vendeu 2 produtos ali na hora, sem eu nem saber o preço. Então o resultado tá aqui na tela, uma venda extremamente efetiva e rápida em menos de 15 segundos. E aí eu fui fazer uma observação ativa em cima disso, e eu fiquei muito curioso. Fui anotar, porque na observação ativa a gente tem, né, a observação, a gente pergunta o porquê, a gente normalmente pergunta quem disse, da onde que veio essa história, que tipo de pessoa que faria isso, quando que isso começou a ser executado, qual a utilidade disso dentro da curiosidade, por que que isso é útil para a gente aplicar. A gente normalmente tem a elaboração ali do ser do contra, que a gente vai contra a visão do que a gente está elaborando, traz um pouco de humor, tem um olhar único, tem um sentimento e tem uma aplicação para o nosso nicho. Então, você vai aprender aqui hoje como que eu fiz isso e como que eu tirei esse insight com um conteúdo extremamente valioso, simplesmente por eu ter feito uma observação ativa. Então, no meu porquê ali, eu olhei e falei, cara, por que que eu fiquei tão impressionado com esse cara? Por que ele estava ali, ele estava tão preparado para tudo, com o papel já escrito, o Pix, a resposta na ponta da língua, a velocidade de conexão, não perdeu tempo, fez eu comprar rápido, o produto era diferente, você vê que eu tô comendo até aqui, né, porque era uma paçoca caseira, é uma paçoca caseira, não é uma paçoca comum, né, aquelas paçoquita, e ele me surpreendeu em todos os aspectos. Em nenhum momento eu comprei pelo preço, mas pelo valor que ele estava vendendo. Então, o meu questionamento foi: quem diz que a gente precisa conhecer o produto para fazer uma venda? Isso foi muito louco, né. Tipo assim, o cara não me falou nenhuma característica do produto nem nada. Como que ele me vendeu tão rápido? Então, será que você precisa conhecer realmente sobre o seu produto para você conseguir fazer uma venda? Tem um questionário aqui. Quem disse que nós precisamos perguntar se o cliente quer algo ou não? Se a gente pode simplesmente entregar isso e mostrar o porquê dele querer isso, quebrando todas as possíveis objeções antes delas aparecerem. Olha que questionamento interessante. Você não necessariamente precisa saber das características do seu produto, mas você precisa saber as objeções do seu cliente. Porque se você está tentando me vender um computador, uma câmera, um celular, uma paçoca, um bolo, qualquer coisa, talvez é mais importante eu saber as objeções do porquê que eu compraria ou não, do que você saber que o bolo é feito com farinha artesanal, das melhores farinhas, tal, tal, tal. Você entendeu como que você consegue ir mais a fundo e entender o objetivo? A gente vai chegar lá. Quem faria isso? Que tipo de pessoa estaria tão preparada para uma abordagem de venda como essa? Somente uma pessoa, vamos fazer análise, né, uma pessoa fazer uma venda tão efetiva dessa, como que a gente analisaria, né? Somente uma pessoa que conhece muito sobre o não só do produto, mas o objetivo, a intenção e o problema que ela resolve.
Então, às vezes, essa clareza ela é até mais importante do que saber as características do produto. Então, estar preparado e conhecer o seu cliente é extremamente importante para o seu resultado final de venda. E aí eu me questionei, quando que começou isso? Quando foi que começaram a entender o que faria uma pessoa comprar uma coisa ou não? Quais foram as primeiras abordagens de venda da história? Quem vendeu a primeira coisa na história? De onde vem a origem das vendas? E aqui eu poderia me aprofundar muito e muito e muito e muito e muito para você entender como que um questionamento bem feito faz você mudar a perspectiva de venda, produção de conteúdo e tudo. E aí eu me perguntei, qual que é a utilidade disso? O que que eu aprendi com isso? O que que eu aprendi com isso é que a gente precisa estar preparado para possíveis objeções dos clientes antes mesmo que elas aconteçam. Então, na hora que você for vender o seu produto ou serviço, você precisa saber qual que é a objeção desse cliente. Por que que ele deixa de comprar ou não de você? Por que que ele gostaria de comprar ou não? Se você souber as objeções e as críticas, os desejos e tudo mais, antes mesmo dele falar, você vai vender o produto de uma forma bem mais rápida e bem mais concreta. Então, uma prova disso é que um dos melhores vendedores da Mitsubishi, tem um cliente que a gente atende, não posso dar nome aqui, mas um dos melhores vendedores que a gente atende a Mitsubishi, é um cliente nosso, ele é um cliente, ele é um vendedor que ele quase não conhece nada sobre o produto. É até engraçado, né? Eles zoam eles dentro internamente lá, porque vai falar sobre um feature, uma configuração do carro, e ele não sabe. Então isso é muito engraçado. E ele é um dos melhores, se não for o melhor vendedor de todas as concessionárias. É meio estranho isso, né? Como que um vendedor que não entende sobre os carros, ele consegue vender tão bem? Porque ele entende sobre pessoas, ele sabe as objeções, ele sabe como se conectar, ele sabe que o cara que está indo ali, ele, às vezes o cara que está comprando um carro, eu que entendo um pouco, né, que estou trabalhando na área, tem três modelos de carro. Tem o cara que normalmente ele está no começo de carreira, está em ascensão, então ele está buscando um carro para trazer mais imponência para ele, mais credibilidade, um carro prático, um carro econômico para o dia a dia. O outro é um cara já de meio de carreira, um carro que quer, um cara que quer mais aventura, que quer espaço e quer um carro forte, que quer um carro que carrega coisas, que ele viaja, vai para o rancho, vai para a chácara, tem comércio, quer levar as coisas dentro de uma picape. Olha a visão. E aí o cara mais final de carreira, que está mais aposentando, no final da vida, tem um carro maior, ou o cara que já teve filho, tem mais de um filho, quer um carro de 7 lugares. Olha como que o cara que está indo buscar ali, ele não está buscando feature. As features vão facilitar o processo dele, mas ele está buscando viagem com a família, ele está buscando credibilidade, ele está buscando acesso, ele está buscando conforto, ele está buscando outras coisas que não é necessariamente os features do carro. E muitos vendedores não entendem isso, por isso que às vezes não acaba trazendo uma venda tão efetiva, independente do ramo de atividade. E eu me perguntei, por que que isso é inútil, né? Por que que não funciona? Por que que muitas vendas não são efetivas? Por que que a maioria das pessoas focam em divulgar as características dos produtos, supondo o que o cliente deseja, ao invés de entender o que seu público quer primeiro, antes mesmo de criar ou vender o seu produto? Todas as vezes que a gente vai produzir um vídeo, um conteúdo, etc., a gente sempre tenta entender primeiro, cara, o que que essa pessoa quer? Por trás desse comportamento dela, o que que ela quer de verdade? Por exemplo, aqui hoje, o que que você veio buscar aqui de verdade assistindo o meu conteúdo? Qual que é o seu desejo interno? A gente tem alguns mapeamentos de algumas ideias, porém a gente está construindo um público novo, então eu vou aprendendo com vocês conforme o tempo. Mas eu acredito que se você está me ouvindo até agora, você quer realmente entender se tem alguma técnica, se tem alguma coisa aqui que possa te prosperar melhor. Então você não está buscando uma técnica, você está buscando melhorar a tua venda, você está buscando melhorar a sua produção de conteúdo, você está melhorando a sua percepção relacionada à visão sobre as coisas, como por exemplo a observação ativa. É isso que você está buscando aqui. Então, a gente vai aqui ser do contra um pouco, né? Então, e se a partir de agora, quando eu fosse vender, eu não falasse mais do produto, e sim trabalhasse nas dores, desejo, problemas e etc. do meu cliente, e o produto fosse só a embalagem final. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que talvez o seu produto ele é só a embalagem, mas o que está por trás da venda é a dor, o desejo, a crença, o que que esse cara quer de verdade? E aí no final você entrega essa embalagem prontinha, bonitinha, tá aqui o seu produto lindamente bonito, perfeito, mas eu entendi que você quer um momento de felicidade, um momento de paz, uma conexão, entendeu? Uma pessoa que é, por exemplo, um exemplo prático, uma loja de doces, por exemplo.
Às vezes o cara tá querendo comer o doce porque ele tá estressado, às vezes ele tá querendo comer um doce porque ele tá ansioso, às vezes ele tá querendo comer um doce porque às vezes satisfaz, porque vai gerar algum grau ali, psicológico de dopamina, de energia pra ele. Você entendeu? Que às vezes ele não teve um dia bom, às vezes ele quer ser presenteado. Você entendeu que não é o doce? Quando você entrega a embalagem com cuidado, com delicadeza, com tato, e você teve essa conexão por trás, talvez o cara vai fazer, o cara voltar a comprar o seu produto, talvez não é o doce, talvez é o bilhetinho que está escrito no doce. Deixa eu parar pra pensar nisso. Olha como que muda a percepção, olha como que muda o jeito de você criar conteúdo. E se na hora que você for produzir um conteúdo, ao invés de você simplesmente falar do doce, das características, que é incrível e tudo mais, você mostra os bastidores, mostra que tem essência, que tem conexão, que tem marca, que tem história, que veio de algum lugar essa ideia do seu conteúdo, do seu produto em si. Ou se você for produzir conteúdo, que você fale talvez, tá vendo esse produto aqui? Tá vendo essa paçoca? E se você presenteasse o seu amigo? E se você desse isso aqui para ele, deixar o momento dele mais feliz, a tua esposa, quem quiser do seu trabalho? Você entendeu que você começa a observar as coisas de uma maneira diferente, né? Então, como eu já meio que faço sem perceber, eu percebi que muitas pessoas não entendem muito bem o nosso trabalho. É engraçado isso, né? Porque a gente já trabalhou com várias empresas, empresas relativamente grandes, e a pessoa olha e fala assim: eu não entendi muito bem o que você faz, mas eu quero isso daí. Então, como eu estou fazendo aqui com você? Você não sabe exatamente como eu trabalho. Eu já falei em outro conteúdo que eu sou estrategista de conteúdo, que eu trabalho com essa estratégia, mas eu trazer essa visão única minha aqui, você fala: "Caraca, esse cara pensa diferente. Esse cara tem um olhar que não é igual ao meu". Então, eu estou vendendo valor para você antes de vender qualquer produto. A formatação, quando você quiser uma consultoria, alguma coisa, simplesmente eu vou formatar numa embalagem e vou te entregar, mas o meu processo anterior, ele vai muito mais a fundo. E aí, a gente trouxe um tom de humor aqui também, né? Que naquele momento lá perguntei se foi uma venda ou foi um assalto legalizado, né. O cara ele foi tão bom em empurrar uma venda ali, né, que quando eu tinha percebido eu já tinha entregado tudo e ainda foi eu que decidi ser assaltado, né. Foi bem legal esse ponto de vista que eu coloquei aqui pra gente trazer um pouco de humor, né. E aí, a gente tá concluindo aqui já o olhar único, né. O mais impressionante é que esse cara ele não era um especialista em venda. Esse cara, ele não era especialista em comportamento humano, nada disso. Ele provavelmente nem sabia nada técnica de venda. Provavelmente nem sabia nada de técnica de venda. Ele não estudou sobre o público, nada disso. Simplesmente ele estava agindo por impulso e com seu feeling da quantidade versus acerto. Ele testou tantas abordagens que a que funcionou, ele seguiu. Igual na produção de conteúdo. Eu estou testando algumas abordagens aqui. A que funcionar mais, a que prosperar mais, eu vou abordar. Eu recomendo que você faça o mesmo, e é aqui que a gente está para testar. Então, ele usou repetição a seu favor. Treino e repetição igual fórmula do sucesso. Então, quanto mais eu treino, quanto mais eu estudo, quanto mais eu pratico, quanto mais eu estou fazendo, quanto mais eu vou produzindo conteúdo, repetição vai me trazer, junto com o treino, a fórmula para o sucesso. Posso fazer tantos e tantos e tantos e tantos vídeos que uma hora eu vou acertar, uma hora eu vou atingir um público que realmente queira me ouvir e queira entender como eu estou fazendo. E para a gente aplicar isso para a nossa realidade, o que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender que a pessoa, por mais que seja simples, sem técnica, sem conhecimento aprofundado, ela saiu fora totalmente da média, porque então por que que nós não conseguimos fazer isso? Na nossa produção de conteúdo e na nossa venda. Por que que uma pessoa sem técnicas, com simplicidade e tudo mais, ela conseguiu atingir um resultado tão interessante e a gente normalmente às vezes não consegue, executar e produzir? Literalmente por causa da técnica mais repetição, conforme eu informei. Então, eu até anotei um ponto aqui bem legal também, ó. Porque não estamos dispostos a se esforçar tanto quanto ele, dia a dia, sol a sol, e esperar o resultado. Qual que é o atalho para isso? Conhecimento. Qual que é o atalho para você conseguir ir mais rápido? Conhecimento. Então, se você tem um método, se você tem um processo, se você tem conhecimento e você sabe o que fazer, o seu esforço ele vai ser bem menor, certo? Mas ainda assim vai depender somente de você para capturar esse resultado. E aí o plot twist final aqui, muito, muito legal do que eu estou te falando, o mais incrível de tudo, foi, cara, olha como é que Deus é incrível, né? Por isso que fala que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Eu estava do outro lado da cidade, no Carrefour, uma distância muito longe mesmo, tipo 20 quilômetros, 30 quilômetros de diferença aqui para a gente no interior é muito longe, né?
Eu estava fazendo umas compras lá com a minha esposa e eu estava ali entre os corredores, e aí eu estava contando exatamente essa história de aprendizado ali para um primo da família, né. E eu estava muito concentrado e ele impressionado: "Nossa, caraca, que legal, de onde você tirou essa ideia? E que legal você ter feito essa observação", que eu fiz essa observação logo depois que eu encontrei com esse cara. Cara, de repente aparece uma pessoa, bate assim no meu ombro e fala assim: "Desculpa, mas eu não consegui evitar de escutar a sua conversa, e que você estava falando sobre a venda de paçoca". E aí ele falou assim: "Eu sou o vendedor de paçoca". Parece mentira, mas tá aqui a foto para comprovar. Cara, o cara me encontrou do outro lado da cidade, aleatoriamente, num corredor do Carrefour. Quais são as chances? No mesmo dia, horas e horas de diferença. A gente ficou totalmente impressionado com isso, né? Quais eram as chances numa cidade, tipo, 500 mil de habitantes, eu do outro lado da cidade, eu encontrar esse cara? Só poderia ser um propósito de Deus. Deus queria que eu tivesse ali e que eu contasse aquela história pro mundo, como eu tô fazendo aqui com vocês. Então eu perguntei o nome dele, e ele falou que era Rogério, e que mais cedo eu tinha tirado a foto da paçoca e tinha contado a história dele, né. E o aprendizado foi tão grande que ele pediu meu WhatsApp e pediu para que eu enviasse essa história para ele. E o mais legal é que eu tô assumindo um compromisso aqui com vocês. Assim que esse conteúdo estiver pronto, eu vou mandar uma mensagem para o Rogério, porque eu não mandei a mensagem para ele, não mandei a história para ele, porque eu queria gravar esse conteúdo e mostrar: "Rogério, você me inspirou a gravar esse conteúdo e você está inspirando várias e várias pessoas que vão assistir esse conteúdo, para a gente conseguir entender um pouco mais de como que a gente ter um processo, força de vontade, desejo, aplicação, prática, a gente consegue o que a gente quiser". Então, moral da história, se eu não tivesse preparado e atento às oportunidades, ela poderia passar diante dos meus olhos ali, né. E, às vezes, a gente deixa de executar coisas extraordinárias simplesmente para a gente não estar observando. Se eu não tivesse aplicado a técnica de observação ativa, eu não tinha tido esse encontro. Se você não aplicar, eu vou deixar aqui na descrição um método simples e fácil para você usar no seu dia a dia, para você aplicar essa técnica e você vai ver como que a sua vida pode mudar completamente essa percepção no dia a dia. Então, tanto eu quanto ele, a gente estava muito preparado, né, com aquela venda, então a gente não deixou isso passar. Então eu quero que você seja como o Rogério, crie a sua própria oportunidade. Se você quiser entender um pouco mais de como construir essa história, de como construir essa narrativa, usa a observação ativa aqui embaixo e eu tenho certeza que vai mudar completamente a forma como você enxerga as coisas no teu dia a dia, como você vê. Espero ter te ajudado de alguma maneira. Se inscreva no canal novamente, você que gosta desse tipo de conteúdo, porque o canal vai, o Instagram, o YouTube, né, vai poder estar te avisando aqui da melhor maneira possível. Me siga também nas redes sociais vizinhas aqui. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima.